Olá, que alegria, irmãos, estarmos juntos para mais uma oportunidade especial da nossa igreja. Nós estamos no pequeno grupo multiplicador. Esse é um projeto da Igreja Batista Calvário, em Petrolina, que vai completando seus 40 anos de atividade evangelística em nossa cidade. E nos alegramos com você que faz parte dessa história, que está junto conosco para ver a obra de Deus crescer nessa cidade, né? Então, eu convido você a permanecer aí ligado conosco, você que já entrou aí no nosso o YouTube da nossa igreja, está participando então conosco desse momento especial agora de pequeno grupo multiplicador. A nossa igreja vem vivenciando esse ano, celebrando a glória do reino de Deus. E cada culto nós fazemos lembrar ao seu coração essa temática, para que você então possa estar firmado naquilo que Deus realmente deseja para a sua vida, a vida da sua família. É uma vida de celebração, de alegria, realizada pela presença, né? A glória de Deus, a presença de Deus na vida da sua família, na vida da igreja, e por isso nós estamos cada dia, cada mês, glorificando a Deus por tudo que Ele fez pela vida da nossa igreja, que vai, como eu disse, comemorando seus 40 anos de atividade nesta cidade. Nós queremos agradecer a Deus por reunirmos mais uma vez em nosso pequeno grupo. Pedimos a Deus que aí espalhado pelos nossos lares, em vários bairros dessa cidade, todos estejamos unidos, né? Por isso que é pequeno grupo multiplicador. Nós nos unimos e nos multiplicamos e assim podemos chegar mais longe. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos em mais um dia de adoração, mais um dia da presença do Senhor conosco, com a tua igreja. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada lar, que cada um possa estar sentindo nesta hora a presença maravilhosa de Deus entre nós. Né? A tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, eu tenho certeza. O Senhor estará conosco, porque vamos estar louvando e bendizendo o teu nome também neste dia. Por isso nós te pedimos, agradecidos pelo teu cuidado, pela tua direção para com a nossa vida. Oramos então no nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, nós vamos compartilhar agora com você a palavra de Deus que está no Salmo de número 63, versículos de 1 a 4. Diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Que passagem extraordinária, não é mesmo, irmãos? Ó Deus, tu és o meu Deus, é uma convicção, né? E é importante você mostrar ao mundo essa convicção, que Deus é o seu Deus. Há sim uma individualidade disso, né? Do amor de Deus individualmente mostrado a cada um dos nossos irmãos. Né? E como nós confiamos nesse Deus que tem se revelado a mim diariamente, né? Porque a sua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então ele diz: de madrugada te buscarei. Buscando o quê? Essas misericórdias de Deus sendo renovadas sobre a nossa vida, né? Por isso eu busco, porque a minha alma tem sede de Deus. Busca com intensidade, né? Quando a gente está com muita sede, nosso desejo não é ir buscar um copo d'água e logo então saciarmos a nossa sede, e assim a nossa alma, né, sente esse prazer, esse alívio, né? A nossa língua que estava colando, a gente agora sente liberdade, né? Alegria. Então, buscamos a Deus assim, a minha alma tem esta sede de Deus, e
eu busco a Ele de madrugada. A minha carne te deseja muito em uma terra seca. Vivemos neste lugar, né? E temos essa preciosidade de anseio pela pessoa de Deus, pelo conhecimento de Deus, né? Para que eu tenho esse desejo? Ou por que eu busco assim com tanta intensidade, né? Com tanto desejo de sentir, de perceber, de notar a presença de Deus? Porque eu desejo ver a tua força, porque eu desejo ver a tua glória. A glória de Deus significa a presença de Deus em o nosso meio, né? Então, quando você se congrega aí com a sua família e se reúne conosco como igreja em pequeno grupo multiplicador, você vai buscando a força e a presença de Deus, né? E a gente sente isso também quando a gente está no santuário, né? Coletivamente com os nossos irmãos, mas podemos também sentir individualmente quando estamos aí em nossa casa, né? Então, porque a benignidade do Senhor é melhor do que a vida. Como é bom a gente perceber a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Quando a gente percebe isso, a Bíblia diz que os nossos lábios entoam louvores ao nome do Senhor. Assim, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos, agradecido ao Senhor por tudo que ele tem feito. Olha, uma coisa maravilhosa que eu contemplo é a fé, né? A fé, ela nos leva a ter essa experiência prática com Deus, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente no nosso pensamento é que a minha fé se desenvolve quando eu ouço a palavra de Deus, né? Porque ouvindo a palavra de Deus, eu sou alimentado no meu espírito pela presença, pela glória de Deus, né? Quando eu ouço a palavra de Deus, outra coisa que precisa vir à minha mente e para ser colocada em prática, é a minha fé. Então eu preciso crer naquilo que eu ouço da palavra de Deus, né? E a partir daquilo que eu ouço da palavra de Deus, que eu creio no meu coração, eu passo então a agir, né? Eu faço aquilo em conformidade com o que eu ouvi e com aquilo que eu acreditei. E aí o Senhor nos atende, né? Por isso nós vamos cantar agora a fé contemplada, hino de número 160. Nós vamos cantar a primeira e a última estrofe. Veja lá como diz essas estrofes. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Pois bem, é isso, né? Eu disse que a fé vem pelo ouvir. Então, você escuta a palavra de Deus, você crê nas promessas que a palavra de Deus tem para você, e então a fé unida, né, ao que você ouve e ao que você crê, você recebe, né, como resposta.
porque você passa então a agir mediante aquilo que a palavra de Deus então coloca no seu coração. E disse Deus: jamais desonrará o nome seu aquele que crê em suas promessas. Precisamos, amados irmãos, continuar colocando a nossa fé nas promessas maravilhosas do nosso Deus, né? Nós vamos entrar agora no nosso período de oração, né? Momento de intercessão da nossa igreja. Intercessão é quando você ora a favor de outrem, né? De outra pessoa. E nós temos alguns motivos de oração. O mês de setembro, hoje é o último dia desse mês, e ele nos lembra, né, ou foi designado pela sociedade, o Setembro Amarelo. E a gente tem orado pelo conforto àqueles que perderam familiares levados pelo suicídio, né? Infelizmente, essa taxa continua aumentando em nossa cidade. Nós precisamos continuar orando a favor da libertação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você precisa ter conhecimento da verdade. Essa verdade é conhecida a partir daquilo que você ouve, a partir daquilo que você escuta na palavra de Deus, ou mesmo você lê. Buscando então esse conhecimento, essa verdade que você conhece pela fé, você crê, ela te liberta. Então precisamos orar por pessoas que estão enganadas pelo inimigo, sendo levado a tirar sua própria vida. Então precisamos orar por aqueles que sofrem, né? E pedindo a Deus que console o coração dos familiares destas pessoas, que haja conforto do Espírito Santo para a vida deles. Também precisamos orar por aqueles que estão em tratamentos ou em busca de uma cirurgia, né? Nós temos a Ana Lídia, hoje foi o dia que ela foi, então, a busca, né, desta segunda sessão, terceira sessão da quimioterapia. Quero que você esteja orando pela vida da minha filha. Deus tem cuidado dela e eu tenho certeza que logo nós vamos declarar vitória de cura e libertação total dessa enfermidade. Orar também por Miriam, que está se preparando para uma cirurgia, e a irmã Ailete, né, por uma cirurgia de catarata. Precisamos estar orando também para que logo ela tenha essa data marcada e esta cirurgia sendo realizada. Temos orado regularmente por irmãos na área da saúde, irmão Gabriel, irmã Zélia, irmã Lídia, irmão João, irmão Chicão, né? Sempre temos também colocado a vida do irmão Gesiel diante do Senhor, Michele, Flamber, né? São vidas que a gente tem orado nesses dias a favor da saúde. Em especial, gostaria que vocês orassem pela vida do avô de Flamber, o seu Pedro. Ele carece das nossas orações. Oremos também por outros irmãos da nossa igreja que por alguma circunstância também passam por momentos difíceis, né? Nesse tempo de pandemia, muitos sofreram de depressão e a gente tem que estar orando continuamente para que o Senhor traga alegria, traga regozijo, né? E esse regozijo vem do Senhor. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos buscar esta força, né, que promove a alegria no Senhor. É a fé que ouve e leva a gente a tomar a decisão de crer para agir a favor dessa decisão. Que Deus nos abençoe como igreja, né? Estamos orando também pelo nosso retorno progressivo presencial, né? Neste próximo sábado de outubro, estaremos iniciando com as senhoras se reunindo aqui na igreja, com os homens lá na casa do irmão Gesiel. Então convido você para estarmos nessas atividades da nossa igreja, orando por esse retorno, né, presencial, lento, mas assim de forma segura, para que logo todos nós possamos estar juntos glorificando o nome de Deus, né? Queremos também retornar ao nosso culto presencial domingo pela manhã, oferecendo mais uma oportunidade, né, das famílias que têm filhos menores,
porque aí é uma oportunidade então do pai e da mãe se dividir, um vem pela manhã e o outro então vem à noite, e assim nós teremos mais irmãos tendo a possibilidade de cultuar a Deus no culto presencial. Então, ore por esse caminho de retorno da nossa igreja. Vamos fazer isso agora? Pai amado, mais uma vez entronizamos na tua presença a nossa vida, a vida dos nossos irmãos, porque nós queremos o bem dessas famílias. Em especial, coloco a vida da minha filha diante do trono da tua graça, na Lídia. Olha para ela nesse dia em que ela está fazendo o seu tratamento, abençoa, para que seja um tempo de tranquilidade, o Senhor tomando a vida dela e cuidando, sarando, para trazer a vitória final no nome de Jesus. Oro pela vida de Miriam, que vai estar em procedimento cirúrgico também. Oro pela vida de irmã Ailete, que o Senhor também possa estar cuidando dela, bem como de João, Gabriel, irmã Zélia, irmã Lídia, irmão Chicão. Olha para esses irmãos idosos da nossa igreja, irmão João, também, né, o irmão Zé Rodrigues, irmão Zé Francisco, todos que precisam da graça do Senhor, nós te pedimos, porque nós queremos orar pela nossa igreja, para que nós estejamos saudáveis. Então, oro pela irmã Michele, pelo irmão Flamber, pelo seu avô Pedro, para que o Senhor possa dar tempos de paz, tempos de alegria para essa família, e prepara o coração, porque o Senhor é bom e sabe do que nós precisamos. Oro por isso, pedindo no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados irmãos, nesta oportunidade, né, de pequeno grupo multiplicador, nós estamos iniciando um novo momento na vida dos pequenos grupos. Eu quero tratar um tema, né, que diz respeito à proposta, né, da nossa igreja, que é uma proposta de multiplicação, de uma igreja multiplicadora, né? Esses pequenos grupos, eles têm esse propósito, né, da igreja se espalhar para os bairros e oferecer oportunidade de seu vizinho mais próximo da sua casa, então ser assistido, né, através de um relacionamento. O pequeno grupo multiplicador, na sua história, né, de pequenos grupos, ele tem essa finalidade, compartilhando o amor de Deus nos relacionamentos, ou por intermédio dos relacionamentos, né? E essa ideia leva então a igreja a pensar em multiplicar para conquistar, né? Esse é o pensamento que nos trouxe a essa cidade, que temos desafiado a nossa igreja a brilhar em Petrolina. Essa é a vontade de Deus, e temos certeza que, assim, de forma gradativa, Deus tem nos dado a visão, os irmãos têm se empenhado neste propósito, e eu tenho certeza que nós vamos avançar nessa direção, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida, né? A Bíblia nos diz lá em Atos capítulo 5, versículo 42, e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Então diz que todos os dias havia um trabalho de continuidade, né? Havia um desejo comum deles estarem juntos, né? Não era toda a igreja, eram pequenos grupos reunidos de casa em casa, né? E esta reunião trazia congraçamento, né? Graça sobre graça. Então, união que promove convívio saudável, né? E crescimento, porque através desse relacionamento nós vamos compartilhando então o amor de Deus. Era assim que as igrejas primitivas se desenvolveram, e houve um extraordinário crescimento, e nós vamos estar falando através dessa sequência que nós vamos utilizar nesses dias. Eu quero que Deus nos abençoe, nos fale ao coração, e que você seja grandemente edificado por esse tempo que estaremos juntos glorificando ao nome de Deus, né? Vamos então falar um pouco sobre o histórico dos pequenos grupos que ocorreram na história, né? Eu queria compartilhar com você o texto de Atos, capítulo 2, versículos 46 a 47, que está aí diante de você, e você pode até ler comigo,
perseverando de comum acordo todos os dias no templo. Então, existia um momento também comum de toda a igreja, coletivo, no templo. No partir do pão de casa em casa. Então, havia um congraçamento, né, no lar, muito interessante, já na igreja que estava nascendo, crescendo naquele tempo. Comiam com alegria, com simplicidade de coração, louvando a Deus e contando, né, com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Percebam que era Deus que acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E como é que acontecia então essa transformação de vida? Exatamente pelo compartilhar do amor de Deus nos relacionamentos. Eles percebiam uma unidade de amor relacional, de intencionalidade nestes encontros, né? Eles não eram apenas um encontro por um encontro, mas tinha propósitos definidos, e era a realidade desse propósito definido que exatamente trazia, né, esse congraçamento e essa alegria contagiante, esse compartilhar do pão. Quem não está com saudade, né, desse momento em que nós provávamos, né, do cuscuz com galinha lá da irmã Marli, do bolinho, né, da nossa irmã Ailete, e não compartilhavam então do pão de queijo, né, lá do irmão José Rodrigues. Coisa maravilhosa eram esses momentos, né? Não é só pela comida, irmãos, é pela o congraçamento, né? É pela graça de Deus que invade a nossa casa nesse momento de alegria, de vida comum. E eles então perseveravam de comum acordo. Havia um propósito comum entre eles, e o resultado disso era a Deus acrescentar aqueles que iam sendo salvos dia após dia. Que Deus faça isso na nossa igreja, que nós tenhamos isto como resultado deste momento, né, comum. E por isso o tema de hoje, né, multiplicar para conquistar. Então, a multiplicação de um pequeno grupo, ele acontece de uma forma natural. Vai chegar um tempo que você não vai ter condição de estar reunido, porque o grupo cresceu. Então, quando ele cresce, ele precisa ser então dividido, né, multiplicado. E é assim que vai acontecendo então o crescimento da nossa igreja. Eu trago então para os irmãos a ideia central desses estudos que vão seguir agora a partir do dia de hoje, né? O maior presente que você recebeu de Deus foi a sua salvação em Jesus Cristo. Uma vez reconciliado com Deus, a maneira que o Pai Celeste escolheu para que você, né, mantivesse uma caminhada, né, e para que você caminhasse com Ele, não foi uma forma solitária, mas sim uma forma comum. Então, entre os irmãos, entre a igreja, sua igreja, irmão, é ser igreja, melhor dizendo, é ser parte de um projeto de redenção de Deus para toda a humanidade. Quando o Senhor instituiu a igreja, a visão de Deus é que alcançássemos com a redenção através de seu Filho o mundo todo. Então a igreja é o corpo de Cristo, e quando você aceita Cristo, quando você é salvo, você faz parte então da família de Deus. Então, como objetivo geral, eu quero levar você a compreender a importância de um pequeno grupo na vida de um salvo por Cristo. E a partir então desse entendimento,
desenvolver esse tipo de relacionamento. Você foi salvo para se relacionar com outras pessoas. Não tem como viver cristianismo individualmente. Por isso, nós não conseguimos viver igreja em casa. Temos sim sido forçados a uma situação devido a algo ou circunstância que ocorreu, a pandemia, mas nós não podemos e nem devemos permanecer nessa situação, porque o congraçamento, o estar juntos, é importante para o bom desenvolvimento da sua salvação e da sua vida em Cristo. Nós fomos salvos para desenvolver relacionamento e você não consegue fazer isso sozinho. Então, temos também como propósito ajudar os irmãos a valorizar o quanto mais possível a vida de comunhão de um pequeno grupo e que este pequeno grupo proporciona na vida da igreja, né? Eu falei há pouco, né? Quem não sente saudade, né, desses momentos quando você podia provar, né, as culinárias dos nossos irmãos, como é maravilhoso, né? Nesse rodízio de participação, a gente poder fazer isso. Deus abençoa a gente de uma forma extraordinária, né? E o que você tem feito então para desenvolver este relacionamento? Eu diria, é preciso, portanto, nos envolvermos uns com os outros, nos aconselhamento, nos aconselhando um ao outro, mutuamente. Isso é muito importante. É muito importante orar pelos nossos irmãos, chorar com ele nas suas dificuldades, nos alegrar com ele nas suas alegrias e juntos então crescermos nessa comunhão. Quem não está com saudade, né? Sentindo falta desses momentos, desses encontros presenciais? Só na vida em família é possível experimentarmos esse ambiente de comunhão. Por sermos então uma família, eu quero que você possa então descrever as alegrias que é possível ser vivenciada no seio de uma família. É importante o fato de uma vida em família. E se a igreja é assim conhecida, né, a família de Deus, então é preciso se relacionar e nos envolvermos uns com os outros. Deus quer isso, irmãos. Deus deseja isso para a minha vida e para a sua vida. Tá certo assim? Então, oro para que você possa verdadeiramente experimentar isso como igreja. Assim, uma consideração importante sobre o PGM, né? Pequeno Grupo Multiplicador. O que a Bíblia tem a dizer a esse respeito, meus irmãos? Será que a Bíblia fala sobre um pequeno grupo multiplicador? Certamente que sim. Por toda a Escritura, né, nós encontramos então palavras a respeito do desenvolvimento de pequenos grupos. Se a gente vai lá para o Velho Testamento, nós percebemos com Moisés, né, tendo sobre a orientação de Jetro, seu sogro, um momento então que ele não estava aguentando mais orientar tanta gente, né? Passava quase que um dia inteiro ali dando a orientação a outro, tomando a decisão, sendo um juiz para essas pessoas, né? Então, o seu sogro, Jetro, disse: Moisés, você não vai aguentar. Divida grupos pequenos de 100, de 50 e põe líderes sobre esses grupos. O que esses líderes não conseguirem, eles vão trazer para você e assim ele vai diminuir a sua carga, vai estar muito pesado, você não vai aguentar, né? Então, foi orientado ali que um pequeno grupo tinha um grande valor para a vida, né? Porque pequeno grupo iria ordenar melhor a divisão do trabalho. Então, essa é uma visão que a nossa igreja entendeu e assim tem feito, né? Porque assim a carga que vem sobre o pastor pode ser repartida também com os líderes dos grupos, né, que instruído pelo pastor pode também assessorar os nossos irmãos.
Quando a gente vai para a vida de José, quando ele está ali na prisão, a gente percebe que havia uma sobrecarga também sobre aqueles presos, né? Parece assim estranho eu falar sobre isso, mas José dá ali uma observação de trabalho e ele desenvolve então o trabalho em pequenos grupos, com turnos, porque assim ele diz: enquanto um trabalha, o outro descansa, e esse descanso vai ajudar então que ele esteja forte. Se você botar todo mundo para trabalhar ao mesmo tempo, você vai sobrecarregar as pessoas e elas vão morrer, não aguentarão o trabalho. Então, para aliviar as cargas do trabalho, né? Então, o que era isso? Era uma visão do cuidado. O pequeno grupo, ele visa uma visão de um maior cuidado, né? Com aquele pequeno grupo. Então, esse líder levantado pela igreja, escolhido pelos irmãos, ele está mais perto da sua realidade e ele pode então visualizar com mais facilidade. Ele tem essa condição do cuidado mais próximo do seu irmão e ele então traz isso para o coletivo, compartilha a necessidade e assim coletivamente também estaremos orando uns pelos outros. Quando nós olhamos a visão de Deus, quando ele divide todo o grupo em tribos, qual era a finalidade disso, irmão? Se não perceber, né, que desta maneira ele poderia melhorar, né, providenciar uma forma de cuidado de todos, né? Então, tomar conta de todo mundo era muito difícil, mas em tribos, sobre uma liderança, tornava-se mais fácil, né, o governo dessas pessoas. Então, para o bem comum das pessoas, já na visão do Velho Testamento, né, é desenvolvido então um trabalho com esta finalidade. Louvado seja Deus por isso, né? Porque Deus deu essa condição então de trabalho lá no Velho Testamento. Quando a gente vai então para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus fazendo a escolha dos 12. Olha, ele podia trabalhar com todos, não podia? Mas ele separa 12 para estar junto. Qual era o propósito disso? Um pequeno grupo. A condição de aprendizado, né, num grupo menor é muito maior e Jesus então vai liderar esse pequeno grupo porque ele está formando uma liderança para o futuro, né, para o crescimento da igreja. Esses 12 se tornariam os apóstolos, né, os enviados de Deus com a finalidade de dar continuidade à igreja de Cristo. Paulo, quando também recebe de Deus o apostolado, ele vai desenvolver esse tipo de pequeno grupo também, porque ele trabalha ali, né, com Barnabé e Saulo e Silas, ele trabalha com Marcos, João Marcos, né, com Timóteo, com Tito e com Timóteo, enfim, né, ele vai escolhendo pequenos grupos para estabelecer liderança, né? Então, é muito mais fácil você formar líder tendo condição de monitorar melhor esta liderança. E com isso, a igreja instituída estava crescendo, né? Na liderança dos 12 inicialmente. E quando chega então o livro de Atos, nós vamos perceber o quanto aquela igreja, né, iniciada ali nos 12, estava se multiplicando, já chegava a 120 e logo já tínhamos 500, mais de 500 pessoas avançando na multiplicação do reino de Deus. Que maravilha, né? O livro de Atos, ele é organizado demonstrando o processo da multiplicação. É muito fácil você, olhando, analisando as passagens bíblicas, você perceber isso, né? Iniciou com Jesus, com os 12, né? Eles se avançaram nessa caminhada e vai levando então até os confins da terra, né? E a gente vai encontrar então vários encontros em lares. Em Atos 2, vemos a igreja já nas casas. A gente leu, né, Atos 2:42, né, perseveravam de casa em casa,
Lemos aqui em Atos 5:42, e todos os dias no templo, mas também de casa em casa, não cessavam de ensinar. Então, era esse o projeto de Deus. Em Atos 18, 7 a 11, lemos sobre a igreja em Corinto, como aquela igreja cresceu e foi nascendo, através de lares. Nascia de uma reunião na casa de Tício, o justo. Em Atos 17, 5 a 7, nós vemos mais uma vez, uma invasão na casa de Jason, onde a igreja se reunia. Então, eles percebiam a multiplicação e se assustavam com o crescimento, porque era vivenciando a experiência de pequenos grupos que Deus fazia com que a igreja crescesse. Então, no próprio ministério de Jesus, no momento ele separou esses 12, mandando de 2 a 2, e houve alegria, Quando eles estavam diante da multiplicação dos pães, se viram diante de uma grande multidão, mas se não fosse feito pequenos grupos, aquilo seria um trabalho desordenado. Então, mais uma vez, o Senhor se utiliza do agrupamento, então ele faz grupos menores, de 50, de 100, e assim foi muito mais fácil ocorrer, o processo da multiplicação e todos sendo então assistidos no ministério de Jesus. Já ali, a presença da dinâmica dos pequenos grupos mostram a eficácia do gerenciamento, de conflitos. Podia surgir grandes conflitos, pessoa achando que ganhou mais que o outro, enfim, tantas coisas poderiam surgir ali, mas o Evangelho, de forma inteligente, gerencial, vai ocorrendo de forma sábia e o Senhor ensinando aqueles 12 a fazer a obra de Deus. Que maravilha, Nossas casas, elas servem de apoio, irmãos, para pequenos grupos, E desde lá do tempo primitivo, a casa do próprio apóstolo Pedro serviu para isso, Sempre que Jesus chegava em Cafarnaum, era na casa de Pedro, que também era uma hospedaria, ou acontecia ali também esses encontros com pequenos grupos. A casa de Maria, a mãe de Marcos, em Atos 12, 12, também foi esse lugar de encontro. A casa de Priscila e de Áquila, em 1 Coríntios 16, 19, também foi esse lugar especial. A casa de Ninfas, em Colossenses 4, 15. A casa de Filemon, foi um lugar onde o evangelho se expandiu de forma extraordinária. Filemon, capítulo 1, versículo 2. Então percebam que a expansão do reino de Deus se deu pela utilização de lares. Olha, irmãos, isso não é novo, não é uma estratégia nova, é muito antiga. Vimos desde lá do Velho Testamento, entrando no Novo Testamento, e agora continua sendo uma estratégia da igreja. Pequenos grupos se reuniam com o propósito de orarem e de levarem a comunhão uns com os outros. É importante compartilhar o amor de Deus por meio dos nossos relacionamentos. Então, é isso que a Bíblia fala de pequenos grupos. Mas há um aspecto importante do pequeno grupo, o aspecto de que ele sempre existiu, mas houve problemas, todos esses exemplos bíblicos, nós percebemos, passaram por situações difíceis, E hoje, talvez a dinâmica, até olhando para tudo que aconteceu no passado, pode trazer para nós um novo diferencial. E eu diria que o diferencial, do pequeno grupo hoje seria a intencionalidade com a qual ele é organizado. Formar um pequeno grupo não é pegar a igreja e dividir ela em pequenos grupos, não é essa a visão, não. É você entender que o seu lar é essa oportunidade que Deus dá para a igreja se multiplicar através da sua vida, do seu testemunho, da sua porta aberta, servindo
as famílias da sua comunidade. Então, quando a gente vai para a história, ela mostra isso, né? Os valdenses, na Idade Média, cristãos seguidores de Pedro Valdo, lá na Idade Média, se encontravam nas casas e até nas cavernas, porque havia uma perseguição. E eles então tinham esses lugares para se reunir, para compartilhar a palavra de Deus, para ensinarem mutuamente as coisas do reino de Deus. E Deus então deu a este homem a sabedoria para desenvolver esse crescimento. Philip Jacob Spener, final do século XVI, usou pequenos grupos para o estudo, a leitura e a comunhão, e Deus mostrou um grande crescimento nesta época também. Bem como no tempo de John Wesley, com o propósito específico de saldar uma dívida da igreja, né? Ele dividiu a igreja em 12 grupos. Inicialmente era para fortalecer os irmãos, mas ele, à medida em que fez isso, verificou que aquilo passou a ser uma grande estratégia também de desenvolvimento, de compartilhamento do amor de Deus. E por meio dos relacionamentos, aquela igreja foi fortalecida e ele viu que aquilo serviu para fortalecer os irmãos e a ponte de mais uma vez, mais tarde, eles experimentarem algo muito salutar para o crescimento da igreja, né? Metodista. E assim foi no passado modelos de crescimento, né? Um apoio desses irmãos na luta contra as ameaças que surgiram contra a igreja. Nada planejado, irmãos, mas Deus usou para aqueles cristãos experimentarem um grande avivamento pelo pastoreio mútuo e pela evangelização discipuladora. Nós acreditamos, e esse foi o projeto da grande comissão: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então, a evangelização, ela precisa ser também discipuladora, né? Alcançar pessoas, unir pessoas e discipular para que elas possam fazer isso com outras pessoas. Os movimentos foram crescendo em toda parte. Com isso, a igreja avançou, a igreja cresceu, mas ainda se observa a necessidade de crescimento. E o que se está fazendo hoje que é o grande diferencial. E nós vamos conhecer, como eu disse, né? Há sim um grande diferencial. E esse é o grande e o aspecto importante que eu quero chamar a sua atenção para um pequeno grupo. Eles sempre existiram, mas há uma diferença, né? O grande diferencial hoje é a intencionalidade da multiplicação. Multiplicar para conquistar, né? Então eu só consigo isso com intencionalidade, entendendo que o meu lar precisa ser esse ambiente que eu compartilho o amor de Deus, que eu mostro como Deus me amou primeiro. Ela é alvo para tudo na igreja multiplicadora, né? A intencionalidade. Multiplicamos o amor, multiplicamos a alegria, multiplicamos famílias restauradas, multiplicamos restauração individual de vida, multiplicamos o crescimento, irmãos, só por meio da intencionalidade. Evangelização, sim. Formação de discípulo, necessário, tem que ser um compromisso com a visão multiplicadora, é o que vem fazendo toda a diferença. Quando nós olhamos para todas as igrejas que têm se multiplicado, o sinal da multiplicação é a intencionalidade como estas pessoas estão vivendo o discipulado, né? É a vida comum, graça sobre graça. Então, um dos elementos centrais dessa visão é o de que discipular não é tarefa só para pastores e seminaristas, irmãos. Precisamos quebrar esse paradigma. Discipular é uma ordenança para
todos que foram transformados pelo Evangelho. Você se sente transformado pelo Evangelho? Então você deve sim discipular pessoas. É uma ordenança de Cristo, né? Ide, fazei discípulos. E multiplicar o amor de Deus através das vidas transformadas. Essa que é a intencionalidade de um pequeno grupo. Então, o verdadeiro amor leva a igreja a viver, então, a multiplicação. Vidas transformadas, um momento para compartilhar de experiência de transformações feitas por Deus na vida de pessoas. Deus tem feito coisas extraordinárias na vida da igreja, irmãos, e nós precisamos testemunhar dessas grandezas do poder de Deus. A pessoa se sente à vontade para compartilhar o que Deus fez por ela, diante do seu grande amor revelado em Cristo para salvar pecadores. É transformar a vida por aquilo que transformou a sua própria vida. Deus quer salvar vidas que estão perdidas no lamaçal do pecado. E você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de multiplicação, irmãos. Então é importante a intencionalidade do seu trabalho. Então, famílias restauradas pelo poder de Deus, pode fazer isso. Deus vai usando destes encontros para trazer transformação no lar. Pessoas chegam ali, arrasadas, destruídas, e percebe congraçamento, percebe amor, percebe unidade, e eles querem saber de onde vem isto. Então é quando nós testemunhamos. E eles então vão vendo vitórias compartilhadas na experiência de outras famílias. De maneira então individual, Deus vai agindo e vão crescendo e acrescentando, ao corpo de Cristo, por intermédio do amor de Deus, a vida destas pessoas. Casamentos são fortalecidos na experiência mútua de um convívio de comunhão uns com os outros, casais que compartilham suas realidades e fortalecem os que vão chegando, Lares estruturados vão falando sobre isso, porque tem essa base, e o testemunho dessas famílias vão transformando outros lares. Olha o que a Bíblia diz: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O amor de Cristo nos constrange. Então é com base nesse amor de Cristo que nos constrange, é que nós vamos transformando a vida de outras pessoas, irmãos. Às vezes achamos que não somos merecedores desse amor, mas é isso mesmo, não merecemos, mas Ele nos amou primeiro. Então, a partir do amor de Deus para conosco, nós temos condições de amar as pessoas que estão perdidas. É através da transformação que aconteceu em nós. Isto é o que difere, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos que não merecemos esse amor, Então, passamos a mostrar a verdade desse amor para outras pessoas. É amando uns aos outros de igual modo que nós vamos transformando as vidas. É compartilhando o amor de Deus e aquilo que Deus fez por nós que nós vamos transformando a vida das outras pessoas. Chego assim à conclusão desse estudo. Querida igreja, precisamos viver esse espírito de intencionalidade. Somente assim conseguiremos multiplicar o amor de Deus nos corações do povo de Petrolina. Dependa mais de Deus. A cada dia, em oração, busque alguém para compartilhar da graça de Cristo. Lembra do início da nossa palavra aos irmãos? Escolha 5 pessoas para você estar orando diariamente por ela. Quando você puder, diga para ela que você está orando por ela. Quando ela quiser, traga o pedido dessa pessoa para nós orarmos coletivamente. Quando for possível, diga para ela que você está orando por ela na igreja. Quando puder, sinta
a possibilidade de testemunhar do seu amor, do amor que Cristo colocou no seu coração, certamente essa pessoa vai entender a intencionalidade do seu amor por ela. E a graça de Cristo vai invadir aquela família, vai transformar aquele lar, e você em breve verá Deus fazendo uma obra extraordinária de transformação na nossa cidade. Discipular é uma ordenança, e se você foi alguém, é alguém transformado pelo Evangelho de Cristo, precisa se envolver nisso. O maior alvo missionário da Igreja de Cristo é alcançar lares com o Evangelho e se multiplicar por meio das pessoas que experimentam uma nova vida em Cristo. É assim, multiplicar, para alcançar, como é o nosso tema, multiplicar para conquistar. Então, brilhemos em Petrolina. Nosso grande desafio para a Igreja Batista Calvário, no ano em que você completa 40 anos, vamos crescer, vamos multiplicar para a glória de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade bendita que nós temos de compartilhar a palavra de Deus. Abençoe nossos irmãos. É multiplicando para conquistar. Deus, que nós possamos conquistar Petrolina para Jesus. Nos dá a visão dos bairros onde ainda uma igreja precisa ser implantada, onde um pequeno grupo precisa ser organizado, onde crianças precisam ser salvos, onde jovens precisam ser salvos, onde idosos precisam ser salvos. Senhor, abre os nossos olhos para brilhar em Petrolina. Pedimos isso orando no nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos seguir com o louvor, com o ministério de louvor da nossa igreja. Ouça alegremente esta adoração e medite naquilo que Deus deseja falar ao seu coração. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e essa é a razão porque eu digo sim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e essa é a razão porque eu digo sim. Vamos adorar a Deus,
E aí, gostaram dessa adoração? Muito bem. Estão refletindo sobre tudo que você aprendeu hoje? É um grande desafio para nós, irmãos. Multiplicar para conquistar. Brilhemos em Petrolina, nosso grande desafio. E eu rogo a Deus que nos una neste propósito abençoador. Agradecemos a sua participação, convidamos você a estar conosco neste domingo, participando do nosso culto de adoração, crescendo por intermédio da palavra de Deus, pela manhã aprendendo a epístola de Pedro, à noite buscando então conhecer mais porque ele nos amou primeiro, né? Fechando a nossa campanha missionária, estaremos falando cada domingo a razão deste amor de Deus por nós, tá bom? Vamos estar estudando e falando sobre isso a cada domingo à noite. Então, participe conosco, a maior escola do mundo se abre dominicalmente para você crescer neste princípio da palavra de Deus. Agora que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, seu Filho, que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Deus o abençoe, irmãos. Até domingo.